Olá, meu primeiro ano! Tudo bem com vocês? Novamente, professor Márcio Augusto aqui para mais uma aula de Geografia do segundo bimestre. Estamos aqui então para a nossa aula de número 5, os climas do Brasil, parte 2. Na última aula, nós começamos a falar sobre os climas do Brasil, abordamos o clima equatorial e o clima tropical com as suas variações, né? Então, nós abordamos basicamente 4 climas, né? Equatorial e 3 tipos de tropical. Para essa aula agora, nós vamos abordar os outros 2 tipos de clima que existem no Brasil e dar uma visualizada em cada um deles, né? Em que área, cada uma das áreas que eles influenciam diretamente. Tudo bem? Então vamos começar a nossa aula? Beleza! Os climas do Brasil, parte 2. Então, a gente falou inicialmente sobre o clima equatorial e as variações do clima tropical, e a gente agora vai falar sobre o clima subtropical, né? O clima subtropical ocorre nas latitudes abaixo do Trópico de Capricórnio. Está presente no sul do estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele é influenciado pela massa polar atlântica. Lembra que a gente falou de massa de ar? Olha aí. Possui temperatura média anual de 18 graus Celsius e amplitude térmica elevada, de 10 graus Celsius. As chuvas não são muito intensas, 1.000 milímetros anuais, porém, ocorrem de forma bem distribuída na região. Nessa região climática do Brasil, são comuns as geadas e nevadas. Olha como eu falei de nevada, tá vendo? O verão é muito quente e a temperatura pode ultrapassar os 30 graus Celsius. O inverno é bastante frio e apresenta as temperaturas mais baixas do país, inferiores a 0 grau. Por isso, por ser inferior a 0 grau, que é comum que a gente veja a questão da neve na Serra Gaúcha, por exemplo, né? A gente tem um clima subtropical, ele não é polar. Ele é frio e pode chegar a temperaturas inferiores a 0 grau, né? Então, assim, aqui na região do Rio de Janeiro, quando a gente chega a 20 graus Celsius, né, já tem uma galera que veste casaco, bota touca, coloca luva, né? Para eles lá, 20 graus está bem tranquilo, né? Porque pensa, vamos olhar aqui. Possui uma temperatura média anual de 18 graus Celsius. 18 já é menor do que os 20 que eu estou falando aqui no Rio, né? E amplitude térmica elevada, de 10 graus Celsius de diferença. Então, ou seja, pode chegar a uns 28, né? Quando está 30 aqui no Rio, para a gente está fresco, né? Para eles, 30 graus é um calor muito grande, né? E já para eles, assim, 18, né? Então, se tem a variação de 10, cai para 8. Então, assim, tem uma amplitude térmica que pode chegar a 8 graus. 8 graus aqui no Rio, galera, inviável. Né? E até a galera morrendo de frio com 8 graus. Né? Então, assim, o clima de lá não é severo, mas é bastante ameno. Né? Existem cidades que são bem mais bem preparadas do que outras para receber esse clima. Né? Então, mas é uma questão de preparação e a gente não tem que abordar isso agora. Tá? Vamos para outra? O clima semiárido. Então a gente sai, olha só, a gente sai do sul do Brasil e vai lá para o Nordeste. Né? Vamos lá para Riba. Né? O clima semiárido ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono das Secas. Corresponde a quase todo o sertão nordestino e aos vales médio e inferior do Rio São Francisco. Caracteriza-se por temperaturas elevadas, uma média de 20 graus Celsius, e chuvas escassas e mal distribuídas, em torno de 700 milímetros anuais. Há períodos em que a massa equatorial atlântica, que é superúmida, chega ao litoral norte da região nordeste e atinge o sertão, causando chuvas intensas nos meses de fevereiro, março e abril. Olha só, vamos fazer uma comparação, né, do sul com o nordeste. Né? A temperatura média é de 27 graus. Poxa, a temperatura média do sul do Brasil, lá do subtropical, é de 18. Olha só que diferença de um lugar para o outro. Né? Tudo dentro de um mesmo país. Né?
Então, assim, o semiárido é o clima da região seca do Nordeste, né? As chuvas são mal distribuídas, né? Chove pouco e em boa parte do ano não chove. Como a gente pode ver aí, algumas vezes, né? Quando chove, chove bastante nos meses de fevereiro, março e abril. Ou seja, 3 meses por ano que tem digamos assim, uma chuva boa, né? O restante do ano é bem complicado nessas regiões, tá? Com relação à umidade, o clima brasileiro apresenta algumas diferenças de uma área para outra, desde o superúmido, quando a quantidade de chuva é superior a 2.500 milímetros anuais, até o semiárido, quando a quantidade de chuva situa-se em 300 e 600 milímetros anuais. Tá? Uma pequena discrepância aqui entre 600 e 700, né? Porque isso varia de autor para autor, mas é irrelevante esses 100 milímetros. Tá? E aí eu preparei aqui para vocês um mapinha para que a gente consiga visualizar, e é bom que vocês tenham esse entendimento, consigam enxergar isso e entender isso, né? Um mapinha do Brasil onde aparece a área de influência de cada um desses climas, né? Vamos lá. Então vamos ver. Essa parte rosa, né, que toma praticamente toda a região norte, né, e um pedaço do centro-oeste, nós temos então aí o clima equatorial. Toda essa região ela sofre influência direta da Amazônia, né? Sofre influência direta da floresta amazônica. Sim, a floresta amazônica ela não está só no Amazonas. Ela também está no Acre, também está no Pará, também está em Roraima, tem uma partezinha no Amapá, tem uma partezinha em Rondônia e uma partezinha do Mato Grosso, sim, até o Tocantins. Tá? Isso existe, é por isso que a gente fala muitas vezes do desmatamento da Amazônia, principalmente nessas áreas do Mato Grosso. Tá? E aí a gente parte então para o clima tropical, que é esse amarelo, né? Podem ver que o tropical tradicional, né, ou tropical puro, ele pega uma faixa que vai lá do Maranhão, do Ceará e vai descendo até a região de São Paulo e parte do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, assim, é um clima tropical, eu digo tropical puro, né? E a gente vê então nessa parte esse azul quase verde, né? Esse azul esverdeado, né? No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Que é o clima subtropical, que é o que a gente aprendeu hoje, que é onde existe a possibilidade de neve e geada, né? E aí a gente pega o tropical de altitude, que é esse verde mais clarinho, né? Pegando boa parte de São Paulo, a parte sul do estado do Mato Grosso do Sul, a parte central ali do estado de Minas Gerais, né? E um pouquinho aqui do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Como eu falei, esse tropical de altitude ele é comum na região serrana do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, tá? O clima lá é o tropical de altitude. E aí a gente tem aqui esse laranja, né, que é justamente o clima semiárido, que é a região da seca. Ah, Guto, quando a gente fala de seca do Nordeste, é todo o Nordeste? Não, é uma boa parte, né? O Nordeste ele é dividido basicamente em 3 partes, né? Que é o sertão, o agreste e a zona da mata. A zona da mata é essa parte vermelha que vocês estão vendo aí, que é do tropical úmido, que sofre influência da Mata Atlântica. Nessa região de tropical úmido, chove. Nessa região, normalmente não há o problema da seca. O problema da seca se concentra no agreste e no sertão nordestino. E é justamente essa parte laranja que vocês conseguem ver no mapa. Tá? Então, assim, como eu falei, por fim nós temos a parte vermelha, que é o tropical úmido, que pega do litoral do estado de São Paulo e vai até lá o Rio Grande do Norte, né? Que é a zona da Mata Atlântica, né? No Nordeste recebe esse nome de Zona da Mata, né? Então, que é onde está a influência da Mata Atlântica, que é um bioma que nós vamos estudar já nas próximas aulas, né? Então, galera, basicamente o que eu preparei para a aula de hoje é isso. Espero que todos tenham conseguido entender.
Caso não tenham entendido, vocês sabem onde me procurar e como me achar. Estou sempre pronto a responder toda e qualquer dúvida de vocês, tá? E no que quiserem, no que precisarem, eu vou sempre estar disponível. No mais, desejo a todos vocês uma excelente semana, com muita saúde, muita paz e, como não poderia deixar de ser, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Um forte abraço a todos. Espero vê-los o mais breve possível e todos saudáveis para a gente poder zoar juntos. Um abração, galera. Tchau.